Bem-vindos ao NamarraCast, onde eu te ensino a dominar as suas finanças de uma vez por todas. Você quer quitar suas dívidas, dormir tranquilo e ser mais feliz? Aqui eu te ensino na marra que é possível. Convidar o meu convidado aqui para ele nos ajudar. Já mandei o convite, só você aceitar. Pressiona o coraçãozinho aí para auxiliar a gente a chegar ao maior número de pessoas. Sasha, então explica para o pessoal, até eles começarem a ter dúvidas, qual que é o primeiro passo que uma pessoa que nunca investiu deve fazer para começar no mundo dos investimentos? Boa noite a todos. Meu nome é Sancho, invisto há aproximadamente 6 anos. E, bom, o primeiro passo para quem procura investir é organizar as dívidas. Então, a minha trajetória como investidor, ela se iniciou a partir do momento em que eu, primeiramente, consegui organizar a minha vida financeira. Então, planilhar os gastos, estabelecer quanto você gasta com os custos básicos de vida, quanto você gasta com lazer. E aí, o importante, a gente costuma dizer, isso não é uma receita de bolo, mas é um norte. A gente costuma dizer que o ideal é a pessoa ter um custo de vida com aproximadamente 50% da renda dela, 30% da renda ela destinar ao lazer dela e 20% investir. Então, o primeiro passo, organizar, separar o percentual de gasto em cada área e, posteriormente, após você se organizar, você passar a investir, porque, como a gente costuma dizer, esses 20% é um pagamento que você faz para o seu eu do futuro. Ô, Sancho, por que você falou no início da sua resposta que a primeira coisa que a pessoa deve fazer é quitar as dívidas? Por que é mais importante ela quitar as dívidas do que investir? Nós vivemos em um país onde a taxa de juros é muito alta. Então, geralmente, via de regra, investimentos, financiamentos como casa própria, veículos, eles têm uma taxa de juros muito maior do que aquela que nós obtivemos através de investimentos, principalmente investimentos conservadores. Então, é muito comum, por exemplo, não faz sentido, por exemplo, uma pessoa que tem um financiamento de um carro, que paga aproximadamente 2% desse financiamento ao mês, investir em algo que vai trazer para ela um retorno de 1%. Seria mais inteligente ela amortizar, quitar essa dívida, e após ela estiver com essa dívida quitada, ela sim passar a investir. E uma pessoa conseguir um empréstimo de um veículo a 2% é uma taxa extremamente baixa, né? Que hoje ela também não conseguiria fazer por uma taxa tão baixa como essa. É só um exemplo. Nós vivemos em um país onde a taxa de juros é muito alta. Então, é muito comum as pessoas recorrerem a cheque especial ou financiamentos em que será cobrado taxas até certo ponto abusivas. Tem uma seguidora que está perguntando que ela tem muito medo de investir e perder dinheiro. O que você indica ela a fazer para ela poder tirar esse medo de investir e começar o investimento? A maioria das pessoas elas têm esse receio até por falta de conhecimento. O primeiro passo é conhecer o seu perfil. Então, existem perfis mais conservadores e perfis mais arrojados. O perfil mais conservador, que no caso são as pessoas que têm receio de perder dinheiro, nós indicamos procurar, num primeiro momento, a renda fixa. A renda fixa, você jamais, você não tem o risco de perder dinheiro. Vamos supor que você invista R$1.000. Nunca você irá ter menos do que R$1.000. Então, você tem um rendimento por mês, 0,9%, 1%. E aí, quando você fizer o resgate que você fizer sempre vai ser superior ao valor que você investiu. Realmente existem investimentos mais arriscados, como criptomoedas, ações, mas mesmo os investimentos mais arriscados, se a pessoa investir em conhecimento, se ela procurar se informar,
é possível fazer investimento com segurança. Só para as pessoas que estão nos ouvindo entender, quando você fala que a renda fixa, ela nunca vai perder dinheiro, é como se fosse equiparado ao que acontece na poupança? Qual que é a diferença da poupança para a renda fixa, para quem está nos ouvindo entender direito? Quem é leigo e não sabe nada sobre investimento. Qual que é a diferença de poupança e de renda fixa? Na verdade, a poupança é uma renda fixa. Renda fixa é um termo genérico que existem vários investimentos que se enquadram nessa categoria de renda fixa, entre elas a poupança. A poupança, ele é o investimento mais conhecido e mais difundido pelos brasileiros. Porém, a rentabilidade da poupança é muito pequena. Então, hoje aproximadamente, a poupança está pagando entre 0,5 e 0,6 ao mês. Enquanto que existem outros produtos com a mesma segurança da poupança que estão pagando praticamente o dobro. Igual hoje, com a taxa de juros vigente em nosso país, é muito fácil, é muito tranquilo a pessoa adquirir um produto, um CDB, por exemplo, que pague 1% ao mês, uma LCI, uma LCA, que pague 1% ao mês, que é praticamente o dobro da poupança e tem a mesma segurança. Então, vocês entenderam, pessoal? Quando ele fala renda fixa, que seu dinheiro não vai ter menos do que o que você investe, o que significa? Se você colocar lá, por exemplo, se você colocar 10 mil reais investido, você nunca vai ter menos que 10 mil reais. E esse dinheiro vai render muito mais do que se você deixar o seu dinheiro na poupança. Vamos lá para a próxima pergunta, live de casal. Muito bem, ô Gabriela Córdova. Nós temos que fazer agora o nosso encontro para casais, hein, Gabriela? Já fala com o Alexandre aí que esse encontro de 2025 já está marcado na nossa agenda e nossa meta de 2025, hein? Já marca na agenda de vocês que vai ser sucesso, nós quatro. Outra pergunta. Devo cartão de crédito e cheque especial. Nunca pago o cartão de crédito todo, pois meu salário não dá. Como sair dessa situação? Então, Wagner, eu vou explicar para você. Quando você fala que você deve cartão de crédito e cheque especial, apesar de ser duas dívidas diferentes, elas têm o mesmo risco. O que que é risco? Quando a gente deve, essas dívidas são divididas por risco. Nós temos riscos de prioridade máxima, que é considerada, por exemplo, agiota. Por que que o agiota é prioridade máxima? Porque quando você deve um agiota, você corre o risco, além da dívida que você tem, não ter nenhuma lei que regula a agiotagem no nosso país, você corre risco, às vezes, de vida, porque geralmente os agiotas, eles ameaçam a família, ameaçam a taxa de juros dobrar, triplicar, quantas vezes forem necessárias, porque não tem nenhuma lei que regularize a agiotagem. Nós temos as dívidas de alto risco, que é quando você tem alguma dívida que tem algum bem alienado ou você tem algum avalista. Por exemplo, quando você tem o financiamento de um veículo, de uma residência, se você não pagar esse financiamento, a instituição financeira que você deve, ela pode pegar esse bem para ela. E nós temos as dívidas de baixo risco, que enquadra nesses dois exemplos que você me falou, tanto o cheque especial quanto o cartão de crédito, apesar de ser dívidas diferentes, os dois são de baixo risco. Então, quando você me fala que você não consegue pagar o seu cartão de crédito todo, essa dívida ela vai virando uma bola de neve. Então, não é uma estratégia inteligente você quitar só parte do seu cartão de crédito. Existe estratégia correta que você vai utilizar para quitar o seu cartão de crédito, em que você vai quitar ele no momento certo, tendo um desconto muito grande do valor da sua dívida. Então, por isso que é importante você procurar uma pessoa que é especialista, que ela vai te ajudar a fazer a reserva de quitação e vai te ajudar depois a te explicar qual é o momento que você vai pagar essa dívida no melhor momento. Então, não pagando só o que você acha que você consegue por mês, não é uma estratégia inteligente para você estar tentando quitar essas dívidas suas. Então, procure um especialista que eu tenho certeza que vai ser melhor para você e você vai quitar essa dívida sua com muita mais facilidade e rapidez do que você espera. Se eu não tiver entendido a minha resposta, Wagner, você pode perguntar que eu te explico novamente, tá ok? Uma coisa que o Sancho me contou foi em criar a mente do investidor. No dia primeiro, meu salário cai na conta e a fatura do cartão vence somente no dia 16. Comecei a investir o dinheiro nesse curto período.
E mesmo rendendo pouco, a mentalidade já está mudando, pois é bom ver o rendimento. E agora já quero investir mais e de verdade. Pode falar, Sancho, sobre o que a Natália escreveu. A construção de uma mentalidade, ela é muito importante. Eu costumo dizer que o investir vai muito além de gerar renda, vai muito além de ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro acaba sendo uma consequência de você investir. Mas investir, ele melhora você em todas as suas áreas da sua vida. A partir do momento que você ingressa no universo dos investimentos, você começa a se interessar por assuntos como política, como índice, taxas de juros, e embora num primeiro momento você não consiga realizar grandes aportes, que você não consiga investir uma grande quantidade de dinheiro, o simples fato de você entender como funciona todo esse processo vai fazer com que você faça escolhas mais inteligentes para a sua vida. Então, por exemplo, é muito comum a gente perceber entre os investidores, a pessoa ela começou a investir, ela não tem muito dinheiro, então assim, ela ainda não obtém uma rentabilidade muito alta. Porém, ela passou a fazer escolhas mais inteligentes, ela passou a pesquisar taxas de juros, ela passou a acompanhar a taxa Selic, e tudo isso fez com que ela fizesse escolhas mais inteligentes como consequência, uma vida mais abundante. Só acrescentando a sua resposta, as pessoas que fez o curso com a gente de investidor, as primeiras turmas, hoje elas falam, né? Que quando elas vão comprar as blusinhas, as bolsas, elas pensam 10 vezes antes de fazer a compra, porque hoje elas preferem investir o dinheiro do que comprar algo que elas comprariam habitualmente toda semana, todo mês, e hoje elas preferem investir esse dinheiro do que comprar blusinha, do que comprar sapato, do que comprar roupa. Porque quando elas começaram a ver que realmente o dividendo cai, que o dividendo existe, que independente se você ganha 5 mil, se você ganha 2 mil, se você ganha 50 mil por mês, qualquer tanto que você começar a investir, esse dinheiro vai ter rentabilidade. Então, essa mudança de mentalidade, ela é tão importante quanto investir, porque se você começar a ter frequência, como tudo na vida, né, Sancho? Se você tiver o hábito e a frequência de todo mês ou toda semana, não sei qual que é o tipo de pagamento que você tem, quem é autônomo às vezes recebe mais de uma vez no mês. Se você pegar 20% de tudo que você ganha e começar a investir, rapidinho você vai criar essa mentalidade, vai ver o seu dinheiro multiplicar e vai te dar mais vontade ainda de investir. Uma pessoa que perguntou aqui, devo quitar primeiro a dívida que tem mais juros? Não, você não deve quitar a dívida que tem mais juros. Igual eu expliquei anteriormente, vários vídeos no YouTube que você for assistir, sempre vai te dar essa dica. Primeiro você quita a dívida de maior juro. Isso, quem te dá essa dica no YouTube, não é um especialista em quitação de dívidas. Como que você vai ver qual é a dívida que você vai pagar primeiro? Depende do risco da dívida, como eu expliquei no início da live. Existem as dívidas de alto risco, existe a dívida de prioridade máxima e as de baixo risco. Então, por exemplo, cartão de crédito e cheque especial, que são os maiores juros do mercado brasileiro, que está chegando mais ou menos a 6, 7% ao mês, não é uma dívida que você tem que pensar em pagar primeiro. Ela é a última na lista de prioridade de quitação de dívida. Então, assim, não é só a taxa de juros que você deve olhar na hora de quitar. Existe uma estratégia correta para cada dívida e essas que você citou, que eu falei que são as maiores taxas de juros, se for na lista de prioridade, elas são a última prioridade que você deve ter na hora de quitar. Então, não acreditem em tudo que vocês assistem no YouTube. Sempre procure informação com quem realmente entende do assunto, tá ok? Pegando um gancho, Nayara, aqui no que você falou sobre informação no YouTube, quando eu iniciei a minha jornada de investidor, a fonte mais acessível que você tem acaba sendo as redes sociais, YouTube. Muitas pessoas, elas vivem de monetização de canais. E por existir uma procura muito grande de canais de investimentos, o que acontece? O YouTube, ele paga pelo tipo de canal. E hoje, no Brasil e no mundo, o canal que mais paga bem por visualizações são os canais de investimento. Então, o que acontece? Hoje, as pessoas estão muito mais preocupadas em produzir um vídeo que vai ser
assistido por milhares de pessoas, porque aquilo vai gerar uma renda para ela, do que realmente fornecer informação de qualidade. Então, tomem muito cuidado, principalmente com canais muito populares. Existem canais que fazem chamadas que são sensacionalistas. Na verdade, eles só querem prender a sua atenção para gerar visualizações e rentabilizar. O intuito daquele canal não é prestar informações de qualidade. Quando você tem muito pouco dinheiro e você quer começar no universo dos investimentos, a dica que eu dou é invista em conhecimento. Ah, Sancho, mas às vezes um curso é caro. Invista em um livro. Por exemplo, se hoje você tem R$50, Sancho, eu só tenho R$50, como é que eu começo a investir? A dica que eu daria para essa pessoa é o seguinte: compre um livro. Leia esse livro e, através do conhecimento que você vai adquirir desse livro, você já vai expandir o seu conhecimento e, no futuro, quando você tiver outros R$50 ou quando você tiver uma renda ainda maior, vai te auxiliar a fazer escolhas mais inteligentes. Mas só pegando um gancho no que você falou também, quando você fala que os canais do YouTube recebem por visualizações, o que as pessoas querem com o YouTube? Por exemplo, às vezes, o que as pessoas procuram? Quem procura investimento, a sociedade de um modo geral, elas querem um retorno rápido e maior. Quanto maior o retorno, mais visualizações vai ter. Então, as pessoas do YouTube, às vezes, elas dão dicas de investimentos que são de altíssimo risco. Pode dar certo? Pode. Mas dá certo para qual porcentagem que faz aquilo que tem conhecimento do que está fazendo? Aí todo mundo visualiza, tenta fazer igual e só perde dinheiro. Por isso que esse medo existe, de quem perguntou no início da nossa live. O medo existe justamente por isso, porque tem tanta gente que quer só ganhar dinheiro com visualizações no YouTube que não tem a ética de passar uma informação precisa, uma informação que realmente vai ajudar o telespectador que está ouvindo. Ele está preocupado apenas no dinheiro e na quantidade de visualizações que ele vai ter para vender o produto que ele está falando. E ele ganha por isso, além das visualizações. Ele ganha por indicação de ativos. Então, assim, tem muita coisa por trás disso. Então, quando vocês forem escolher quem seguir, o que eu vou acreditar, ouçam a informação, mas procurem conhecimento para saber se aquela informação que você está obtendo realmente é verídica. E o que é bom e o que é ruim que você pode tirar daquilo. Hoje a gente tem uma facilidade muito grande, né, Sancho? Com canais com a tecnologia, né? Hoje a gente busca no YouTube, tem milhões de qualquer assunto que você digitar lá, tem milhões de pessoas que vai te ensinar tudo que você precisa saber, mas é importante a gente filtrar e ver qual que eu vou acreditar e mesmo assim procurar depois o conhecimento para saber se realmente o que eu ouvi é o que a pessoa realmente está explicando e é o correto, né? Com certeza, e nós vivemos em uma sociedade que é muito imediatista. Então, hoje, as pessoas elas já querem começar a investir pensando em ter 1 milhão. A dica que eu dou para quem está nos assistindo e para aqueles que recorrem à nossa mentoria é sempre a sua jornada de investidor, ela começa quando você começa a se organizar. Então, o simples fato de você planilhar as suas dívidas, os seus custos de vida, o simples fato de você fazer isso já inicia a sua jornada de investidor. E aí, eu falo para todo mundo, gente, nunca persiga o primeiro milhão. Persiga os primeiros R$1.000 investidos, e aí quando você tiver R$1.000, aí você começa a buscar uma nova meta de 5.000, depois 10.000. Quando você tiver 10.000 investidos, você já vai ser capaz de pagar uma conta de água, uma conta de luz. Quando você tiver 20.000, você vai poder pagar mais dívidas. E aí, pessoal, passo a passo. Eu costumo dizer, ir galgando aos poucos, e aí sim, quando você chega a 100.000 investidos, que aparentemente parece um número alto, mas para aqueles que têm disciplina, consistência, constância, é possível, e após os 100.000, aí sim se torna muito rápido, se torna muito mais fácil investir. Mas o primeiro milhão, quem deseja conseguir um primeiro milhão, não almeja 1 milhão, almeja 1.000, depois 5.000, depois 10.000, porque
Quando você entender o processo, é tudo muito rápido e é tudo muito tranquilo. Até porque os primeiros 100 mil, como você disse, ele é mais difícil de você alcançar, né? Quem não tem tanto para fazer aporte. Porque dependendo do tanto de aporte que você fizer, é muito fácil você atingir os 100 mil. Mas falando numa realidade geral da sociedade brasileira, os primeiros 100 mil ele é difícil. Mas depois que você atinge os primeiros 100 mil investidos, você vê que o juro composto ele multiplica muito mais rápido, né? Porque você tem um montante maior e é muito mais fácil de chegar depois nos 200 mil do que você, o tempo que você gasta para atingir os 200 mil é muito menor do que o que você gastou para atingir os primeiros 100 mil. E as pessoas realmente não têm essa paciência, né? Não querem fazer parte do processo. Na verdade, elas querem pensar só no primeiro milhão e às vezes elas desanimam no meio do caminho justamente porque chegar nos primeiros 100 mil é mais difícil, né? Não, É mais demorado. E as pessoas não gostam do processo, elas gostam só do resultado final. não, com certeza. Eu costumo dizer que eu sou formado em educação física. Eu costumo dizer que investir é muito semelhante à atividade física. Então, no início, você começa na academia, seu corpo vai doer, no primeiro mês você não vai ver resultado, aí no segundo mês o seu humor já melhora, no terceiro mês você já percebe uma perca de peso. Então, assim, com o investimento também não é diferente. O início, ele é muito difícil, no sentido que você não vê o retorno, mas o retorno ele virá da sua disciplina, da sua consistência ao longo do tempo. Isso daí. Oi, quem é mãe maravilhosa? Não, apareceu só lá, pessoal. Se você quiser fazer a pergunta, pode fazer aí que eu leio para você. Vocês têm mais alguma dúvida, gente, sobre investimento ou sobre dívida que a gente possa auxiliar vocês? Quem tiver, pode digitar aí no chat. Deixa eu só ver aqui para cima, ver se eu respondi todas. Onde é a melhor opção de investimento? Bom, vamos por partes. Investimento é um termo muito, muito amplo. Basicamente, investir você investir em ativos. Ativos são aquilo, todo produto que nos traz algum retorno. Existe uma frase no meio do investimento que costuma dizer que a diferença entre os pobres e os ricos é que pobres investem em passivos, coisas que lhe geram despesa. Então, por exemplo, você investir em um carro que está muito caro, ele vai te dar manutenção, ele vai te dar peças mais caras. Investir em ativos é algo que te traz um retorno. Então, por onde começar? O primeiro passo, abrir conta em uma corretora. Quando você abre, a corretora é a instituição financeira que faz a intermediação entre você e os produtos. E aí, dentro do universo de investimentos, dentre os mais conhecidos, nós temos várias opções. Fazendo uma subdivisão, basicamente se dividem em renda fixa, que são CDBs, LCI, LCA, e renda variável, que são criptomoedas como Bitcoin, ações de bolsa de valores. Não existe, eu costumo dizer que não existe a melhor opção de investimento. Existe investimentos que são adequados e inadequados ao seu perfil. Então é aquilo que a gente falou no início, uma pessoa mais conservadora, que tem muito receio de perder dinheiro, a gente recomenda iniciar pela renda fixa. Se você tem um perfil mais arrojado, o que nós recomendamos? Ao perfil arrojado, também iniciar pela renda fixa, porém, experimentar a renda variável. Então, comprar uma pequena quantidade de ações, e aí você ir entendendo como funciona o processo. Mas, basicamente, não existe a melhor opção de investimento. Existe aquele investimento que é adequado ou inadequado ao seu perfil e ao seu objetivo também. Existem pessoas que têm objetivos de curto prazo, por exemplo, eu quero fazer uma viagem, eu quero trocar de carro, então essa pessoa vai precisar de
montante financeiro um pouco menor. E tem pessoas que têm objetivo de longo prazo. Por exemplo, uma carteira previdenciária. Eu quero investir para daqui a 30 anos, quando eu estiver aposentado, eu ter rendimentos além do meu salário. Ô, Lohane, só acrescentando o que o Sancho respondeu, tão importante quanto o seu perfil de investidora é saber qual é o seu objetivo. Por exemplo, qual é o objetivo que a Lohane quer investir? Eu vou começar a investir para quê? Eu quero investir para eu conseguir rentabilizar meu dinheiro para eu fazer uma viagem daqui a um ano. Eu vou ter um tipo de investimento específico que vai ser melhor para me fazer. Eu tenho o objetivo de dar uma entrada na minha residência daqui 10 anos. É outro tipo de investimento. Eu tenho o objetivo de formar uma carteira para eu poder aposentar recebendo o mesmo salário que eu ganho hoje de dividendos. É outro tipo de investimento, entendeu, Lohane? Então, tão importante quanto saber o seu perfil, você falou aqui para mim que você é conservadora, né? Tão importante quanto o seu perfil é saber qual é o seu objetivo. Primeiro, a gente tem que definir, eu quero investir para quê? Para depois a gente conseguir te auxiliar qual é o melhor investimento para você e para sua família, entendeu? Então, vai muito de sonhos. O meu sonho é o quê? É um sonho de curto prazo, de médio prazo, como o Sancho explicou, é de longo prazo. Aí, depois de a gente estipular o seu sonho, a gente vai montar a sua carteira de acordo com a sua realidade e o seu sonho, entendeu? Por isso que ele é muito individual. Mas uma dica que eu dou para todos comecem. Eu passei a investir há pouco mais de 5 anos atrás e eu costumo dizer que o meu maior arrependimento é não ter começado antes. Investir mudou a minha vida. E quando eu falo que mudou a minha vida, ela mudou não apenas no aspecto financeiro. O aspecto financeiro ele é consequência. Mas estudar o universo dos investimentos me permitiu fazer escolhas melhores. E aí, consequentemente, a minha vida ela mudou em todos os aspectos. Tem uma que perguntou aqui como a gente investe em moeda. Você poderia ser mais específica qual tipo de moeda? Porque, por exemplo, tem como você investir em moeda estrangeira, que seria você comprar o dólar. Teria como você investir em criptomoeda, por exemplo, a mais famosa delas é o Bitcoin. Então, assim, para mim entender melhor a sua pergunta, você teria que ser mais específica. Mas, abrindo a conta em uma corretora, e aí existem diversas no mercado, você pode investir no exterior, você pode comprar moeda estrangeira. Hoje é possível você investir em metais, por exemplo, você pode comprar ouro, você pode comprar prata, sem efetivamente ter o metal com você. Você compra um título, por exemplo, eu quero comprar ouro. Eu compro um título que equivale a 1 grama de ouro. Então, hoje a gama de investimentos ela é enorme. E aí, como a gente falou anteriormente, cada um com seu risco. Alguns mais arriscados, outros menos arriscados. Lembrando, pessoal, que a rentabilidade ela está diretamente ligada ao risco. Então, quanto maior o risco que você corre, maior é a possibilidade de retorno. Quanto menor o risco que você corre, menor vai ser o seu retorno. É aí que se forma o seu perfil. Explica também sobre a criptomoeda, que você explicou sobre o ouro, explica também a criptomoeda, que se for a criptomoeda que ela está perguntando, já fica a resposta para ela ter. As criptomoedas, dentre todos os investimentos, são os mais recentes. Então, nós temos investimentos que são mais tradicionais, que ao longo dos anos são negociados, como o ouro, por exemplo. Hoje, a criptomoeda mais famosa que existe é o Bitcoin. Em 2012, um Bitcoin valia o equivalente a R$15. Hoje, um Bitcoin ele ultrapassou os R$500.000. O que a gente sempre orienta as pessoas é o seguinte: não se deslubrem com essa valorização. Existe uma volatilidade muito grande em criptomoedas. Então, ao mesmo tempo em que elas sobem muito rápido, elas também desvalorizam muito rápido. O que a gente sempre orienta as pessoas que estão começando a investir? Se o investimento é algo novo para você, você ainda não tem muito conhecimento, comece pelos conservadores. Renda fixa, para você não perder dinheiro, para você não se frustrar durante o processo. E aí você tira uma pequena parte dos seus investimentos. Por exemplo, eu tenho R$100 para me investir por mês. Então você põe
80, R$ 90 em um investimento conservador, como um CDB, uma LCI, uma LCA, e aí você tira R$ 20, R$ 10 para você investir em algo mais arriscado. Por exemplo, o Bitcoin. Um Bitcoin custa 500 mil, mas hoje, para comprar o Bitcoin, você não precisa ter 500 mil, você pode comprar uma fração, né? uma fração de Bitcoin. Então, por exemplo, se você tem R$ 1.000, você vai lá e compra 0,00011% de um Bitcoin. Respondeu a sua pergunta? Se não tiver respondido, você pode perguntar que a gente responde de novo, tá? Quitar a casa financiada é uma forma de investimento? Vou contar um pouco da nossa trajetória, né, Nayara? Assim, nós casamos muito jovens e quando a gente foi financiar a nossa casa, a gente financiou ela no prazo máximo. Quando a gente começou a entender um pouco melhor, Nayara é formada em matemática, quando a gente passou a se organizar um pouco melhor, a gente percebeu que aquele contrato não era vantajoso para a gente. Então, o que que nós fizemos? Nós começamos a amortizar. Então, é muito vantajoso você amortizar a casa própria. Então, nossa casa nós quitamos em quanto tempo, Nayara? 8 anos? 8 anos. Então, nós financiamos ela em mais de 30 anos e nós quitamos ela em 8 anos. E quitar a nossa casa nos permitiu que nos sobrasse mais dinheiro. Então, por exemplo, nós começamos a investir a partir do momento em que nós estávamos com a casa e o carro quitado. Então, nosso salário passou a sobrar uma parcela maior e aí a gente procurou maior informação. Só acrescentando a sua resposta, quando ele fala em amortizar a casa financiada, vocês têm que tomar cuidado quando vocês forem no banco para fazer esse tipo de operação, porque existem dois tipos de você amortizar. Existe você amortizar, que é você quitar, antecipar a última parcela do seu financiamento, que é onde tira todos os juros que você tem e você realmente debita no valor que você deve do seu imóvel. E existe, a maioria das vezes que vocês forem procurar o banco para fazer esse tipo de operação, o que que eles vão propor para vocês? Não, vamos supor, você chega lá com R$ 2.000 que sobrou no mês. Eles vão falar para vocês amortizarem em todas as parcelas do contrato. O que que o banco ganha com isso? Porque o banco sempre ganha em cima de vocês. Ele ganha que você não paga a dívida que você deve para o banco. Ele vai tirar só parte dos juros de todas as parcelas. Então, a dívida total que você tem do seu imóvel, ela continua o mesmo. Então, não é vantagem, a não ser que você está fazendo uma estratégia em que o seu fluxo financeiro mensal está muito comprometido e você deseja pagar menos por mês, entenderam? Aí sim, essa estratégia ela é benéfica para quem for procurar o banco. Só se o seu fluxo mensal financeiro estiver muito alto, muitas dívidas, muitas despesas, e você precisa reduzir. Só nesse caso que ele é benéfico. Agora, se você quiser ser benefício para você pagar menos para o banco, é melhor você amortizar sempre as últimas parcelas. Ontem eu atendi um casal que eles pegaram, eles não sabiam dessa amortização e nós fizemos o simulado lá, eles pagam R$ 669 por mês. E nós fizemos a simulação para eles pagarem R$ 2.000. Com R$ 2.000 ontem, eles quitariam 10 parcelas do financiamento deles. Então, 10 parcelas de 600 e pouco, eles iam pagar quase 7.000 se fosse no momento certo que a parcela venceria. E se eles pegassem R$ 2.000 que eles tinham ontem, eles iriam abater 10 parcelas do financiamento. Então, por isso que é importante que, se você quiser quitar o saldo devedor, sempre amortizar a última parcela e não deixar o banco tirar de várias parcelas até o final do contrato. Eu queria investir pouco. Perdi meu esposo, não consigo guardar nada porque fiquei com muita dívida e despesa. Não consigo nem viajar com os meus filhos. Como eu disse no início, o investimento ele não começa necessariamente com o dinheiro que você aloca em um determinado ativo. O primeiro passo é você organizar a sua vida financeira, colocar tudo em uma planilha, ver quanto é o seu custo de vida, quanto é o seu custo de vida básico, procurar maneiras de você reduzir o seu custo de vida sem perder qualidade de vida. Então, assim, a jornada do investidor, ela começa com esses pequenos passos. Você ajustando esses pequenos passos, com o passar do tempo, talvez não seja imediato, mas com o passar do tempo você vai perceber que aos poucos vai
sobrar um pouco. Esse mês sobra um pouquinho mais, mês que vem sobra um pouquinho a mais. E aí você faz o que a gente orientou. Mesmo investindo pouco, comece investindo. Porque ali você vai criando o hábito, você vai construindo a sua mentalidade. Então, assim, pessoal, não é porque nós estamos ou podemos passar por um momento difícil que isso seja algo que nos impede. Muito pelo contrário. Eu acredito que é uma oportunidade para virar a chave. Então, não deixe que as dificuldades te impeçam de investir. Use essas dificuldades para você criar mecanismos para persistir. E é igual eu te falei, não deixe de começar, não deixe de se organizar. A médio e curto prazo, você vai perceber que valeu muito a pena você ter começado os primeiros passos. E até porque o pouco que você investe todos os meses, ele vai se tornar muito. Todo mundo que tem muito dinheiro investido hoje começou com um pouco. O pouco acumulado se torna muito. Então, é importante você iniciar, né, o investimento. Então, só para finalizar a nossa live, nós já passamos 12 minutos do que a gente falou que faria a nossa live. O que o Sancho explicou aqui em todas as vezes, todas as perguntas que vocês fizeram. É importante você ter o registro dos gastos que você tem durante o mês. É importante você primeiro quitar suas dívidas. Não faz sentido a pessoa que deve. Quando eu falo deve, não quer dizer que esteja inadimplente. Se você paga, por exemplo, o financiamento de uma casa ou de um carro ou de outro tipo de financiamento, não é tão vantajoso você pensar em investir nesse momento. Por quê? O que você vai ganhar do seu investimento vai ser menos do que você está pagando de juro na parcela que você está devendo. Então, quite primeiro o que você estiver devendo, pensando racionalmente, né, Sancho? E depois você pensa em investimento. Agora você fala assim, Nayara, eu quero quitar meu financiamento do jeito que ele está e eu quero começar a investir. Ótimo, só porque a rentabilidade que você terá no investimento vai ser menor do que se você quitasse o seu empréstimo antecipado, igual nós falamos. Então, muito obrigada a vocês que estiveram presentes com a gente. Nós estamos com a nossa Black Friday lançada. Eu não sei até quando que ela vai estar lançada. Ela está com 71% de desconto. E nós temos na Black Friday 4 produtos que englobam tudo isso que nós explicamos na live de hoje. Nós temos o Nayara Boot, que vai te ajudar a registrar os seus gastos, suas despesas, suas receitas, para você ter na palma da sua mão. Já vou te responder, tá? Só vou acabar de falar dos 4 produtos. Para você ter na palma da sua mão todos os seus gastos, você lança pelo WhatsApp, então é muito prático de ser feito. Quem não gosta de planilha, quem não gosta de ficar lançando dados, isso na Nayara Boot ficou muito prático. Nós temos o método Clara Luz, que é você, todos os tipos de dívidas que você tem, ele é um curso online que eu gravei, um passo a passo de todas as dívidas possíveis que existem. Então, quem tem facilidade com o formato de curso digital, você comprando esse combo que a gente fez na Black Friday, você vai ter acesso a qualquer dívida. Ah, eu devo agiota, tem lá como é que você vai pagar. Devo pessoa da minha família, devo banco, devo casa, devo cartão de crédito, devo cheque especial, qual que eu pago primeiro. Então, lá tem tudo explicando passo a passo. Vocês têm acesso ao curso por um ano, e nesse um ano tem 6 encontros comigo nos primeiros 6 meses, em que eu vou tirar a dúvida de vocês, de qualquer dúvida que vocês não entenderem do curso. E nós temos o livro digital, O Poder da Mentalidade Financeira, que foi um livro que eu fui coautora dele, que tem os 31 pilares da riqueza, que você terá acesso também. E nós temos o curso de investimento, que nós vamos dar de turma, ele é uma mentoria em grupo, que vai ser feito na primeira quinzena de dezembro. Esses 4 produtos, ele está na promoção da Black Friday com 71% de desconto, no valor de 12 parcelas de R$ 108,23. Então, por menos de R$ 1.200, você tem acesso a esses 4 produtos. Então, lá no link da minha bio, tem lá. Quem tiver interesse, corre lá e adquire, que eu não sei até quando que esse produto vai ficar disponível, tá ok? Nayara, me deu um conselho para eu cuidar de mim. Eu estou tentando fazer isso. Ela me aconselhou em um acidente. Obrigada, Nayara. Quem é você? Me conta quem é você, que agora eu estou curiosa. Nayara me deu um conselho para eu cuidar de mim, e eu estou tentando fazer isso. Ela me aconselhou em um acidente. Como é que é o seu nome? Porque aqui é escrito mãe, eu não estou vendo, não reconheci a foto. Me fala quem é você, que eu não estou lembrando agora, eu fiquei curiosa. Que bom que eu te ajudei
de alguma forma, tá vendo? Então agora eu quero te ajudar de outra forma. Além de te aconselhar, eu quero te ajudar a ficar rica, a investir seu dinheiro, a quitar suas dívidas, ou organizar suas finanças para você cuidar melhor dos seus filhos, como você falou que você perdeu seu esposo, né? Então tá na hora da gente organizar para que você tenha uma vida mais próspera, tá? Me chama lá no direct que vai ser um prazer te ajudar de novo. Depois você me conta seu nome, que agora eu fiquei curiosa de quem é você. Mas que bom que eu pude te ajudar de alguma forma. Foi um acidente no Belvedere. Vou te chamar no direct, porque de cabeça eu não vou lembrar, não. Mas eu vou te chamar lá para me lembrar quem é você. Ô, gente, então muito obrigado, tá? Quem participou da live com a gente. Bom feriado amanhã, aproveitem muito. Qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estamos à disposição. Me chama lá no direct. Obrigada, viu, Sancho? Obrigado, boa noite e até a próxima.